e dizia: oh meu Deus, como é isto possível? Era um grito que lhe saía da alma. Vivi com a minha mulher uma dura prova. Falávamos com Deus e derramávamos a nossa alma perante Ele, porém a situação continuava cada vez mais ameaçadora. Para complicar a situação, um jovem, primo em 3º grau do meu filho, ficou também doente, com os mesmos sintomas, e foi internado no hospital de Coimbra. No dia em que os médicos nos deram poucas esperanças de melhoras do nosso filho, recebi a notícia de que o primo tinha falecido. Sou muito amigo dos pais e, sabendo do seu sofrimento, procurei consolá-los com a minha própria dor. No entanto, apercebi-me que eles eram dotados de uma capacidade de suportar a perda muito maior do que a minha. A minha prece consistia praticamente numa súplica: Senhor, cura o meu filho, por favor. Reclamo esse milagre no poder da Tua Palavra, pelos méritos de Jesus. Cura o meu filho. E esta oração tornou-se uma repetição. Mas a resposta não chegava. E eu começava a analisar a minha vida e dizia: a Deus, Senhor, tenho procurado anunciar com toda a energia da minha alma o Teu Evangelho. Tenho procurado viver uma vida limpa aos Teus olhos. Por que razão não curas o meu filho? E ficava praticamente bloqueado. A minha mulher tinha muito mais confiança do que eu. Ela estava animada. Ela sabia que o Senhor é Deus e que amava o nosso filho muito mais do que nós próprios. Mas eu ainda não tinha passado pelo processo pleno da compreensão do amor de Deus. Até que um dia, caminhando junto ao mar, comecei a falar com Deus e fiz uma oração, uma prece, como eu gosto de chamar. Senhor, não desejo nada do que existe na terra, a não ser o Teu puro amor no meu peito. Isto e somente isto eu peço. E entrego tudo, Senhor, inclusive entrego o meu amado filho. Não tenho a menor dúvida de que realmente, a partir dali, o meu filho começou a melhorar. Hoje ele é um rapaz saudável, forte, consagrou a sua vida a servir o Senhor junto de pessoas que sofrem com fome, guerras, doente. Presentemente encontra-se em Angola. A sua felicidade, a sua alegria está no Senhor e no sorriso límpido daquelas lindas crianças de Angola. Nunca como nesta experiência senti o Senhor junto e tão perto de mim. Poderão dizer-me: bom, mas é a sua experiência pessoal. A minha é diferente. E eu reconheço que esta experiência que acabo de partilhar convosco e que é minha, é só o meu testemunho pessoal. O testemunho vivo de que eu conheço Deus, este ser maravilhoso. Mas concordo, no entanto, que o mais importante é o testemunho da própria Bíblia, porque é ela a biografia da pessoa de Deus. Ela sim. Não ignoramos, não podemos ignorar que nos últimos tempos, especialmente no último século, foram muitos os intelectuais que quiseram anular a autoridade, a veracidade da Sagrada Escritura. Ora, é muito importante para o crente ter confiança absoluta na Bíblia e em Jesus. A palavra de Deus é que nutre a nossa alma, por isso o Senhor Jesus Cristo diz estas palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, põe-os à parte, faz que eles sejam pessoas diferentes. E depois diz mais, em Atos, no capítulo 4, no versículo 12: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
A fé para o crente é o bem mais precioso. É um tesouro que dá não só segurança na vida, mas que dá segurança face à morte, aos perigos que nos ameaçam. É na Bíblia e em Jesus que se funda a nossa esperança na glória eterna. Por isso somos convidados a aprofundar o nosso conhecimento de Jesus Cristo e somos avisados por São Pedro, que diz estas palavras: antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porém, uma pergunta. Ao apresentar este assunto estará certamente na vossa mente, na mente dos meus amigos. Será que Jesus não passa de um personagem mítico ou simplesmente de um grande homem? Nós vimos esta noite testemunhos que diziam isto. Este é um direito que têm. E devo, no entanto, afirmar que não foram só os evangelistas que escreveram acerca de Jesus. Também os historiadores. Até os inimigos de Jesus falaram dele. E isso dá uma autoridade incontestável à Sagrada Escritura. Tácito, por exemplo, um dos governadores no ano 70 da nossa era, disse: Cristo foi executado sob as ordens de Pôncio Pilatos e os seus discípulos foram perseguidos. Tácito não era um discípulo de Jesus, nem simpatizante, descreve aquilo que viu. E outros, como Flávio Joséfio, patriota judeu, mais tarde que foi um grande protegido do Império Romano e um grande historiador, na sua obra Antiguidades Judaicas, que escreveu entre o ano 93 e 94, faz esta afirmação: nesse tempo vivia Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, porque foi protagonista de obras extraordinárias, mestre daqueles que recebem a verdade com alegria. Arrastou muitos judeus e muitos outros, vindos do helenismo. Era o Cristo. E quando Pilatos o mandou crucificar por denúncia do nosso povo, os que o tinham amado não o abandonaram. De facto, ao terceiro dia ele lhe apareceu vivo, tal como lhes tinha dito. Fez ainda muitas maravilhas. Até hoje subsiste o grupo chamado, do seu nome, cristãos. Poderiam ser criadas muitas fantasias, mas estes homens realmente eram homens daquele tempo, historiadores sérios. E eu poderia citar aqui imensas citações, muitas fontes, porém temos consciência que não são este tipo de citações que nos levam à verdadeira fé. Para mim, o mais importante é o testemunho deixado pelos discípulos. E creio que para muita gente é isso que importa. Muitos daqueles que me ouvem, eu diria a totalidade, porque de outra forma não estariam aqui. E aí? Ainda que alguém me venha dizer: mas os discípulos não eram pessoas de estudos, não eram historiadores. Realmente não eram. Os evangelistas só tinham de escrever, como sabiam, os factos muito concretos que presenciavam. Fizeram-no com uma grande simplicidade, pois tinha sido assim que eles o tinham presenciado, na presença de milhares de pessoas, ainda vivas, quando eles escreveram. Os evangelistas não tinham que julgar o lado miraculoso de Jesus, nem a parte sobrenatural dos seus ensinos. Eles escreviam o que o Mestre fazia e dizia. Por exemplo, eles viam, sem a mínima dúvida, que ele restituía a vista aos cegos. Que num instante ele acalmava o mar, os ventos e as vagas. Que ele ressuscitava os mortos. Que ele expulsava os demónios. Que ele ressuscitava. Por exemplo, Lázaro, que estava há 4 dias no sepulcro, que já cheirava mal. Os discípulos tinham que escrever o que se passou e nada mais. Quando Jesus viu, num funeral, por exemplo, uma mãe a chorar,
pelo seu filho que ia a enterrar, ele mandou parar o cortejo, muito simplesmente. Alguém abriu o caixão e Jesus ressuscitou o jovem, restituiu-o à sua querida mãe. Era só escrever isto. Eles eram testemunhas presenciais. Acham que é preciso, para escrever isto, uma formação crítica ou universitária? Não se nota neles o mais leve traço de fanatismo. Isto é impressionante. Nota-se, isso sim, um modo de ver as coisas de forma tranquila, sóbria e isenta de paixão. Mesmo quando poderíamos esperar uma apologia, uma opinião pessoal deles, nunca o fazem. Como nós dizemos em português, eles poderiam puxar a brasa à sua sardinha, mas não o fazem. O que se encontra é a anotação de factos puros e simples. Isto mostra que estavam particularmente qualificados para anotar fielmente os factos evangélicos e eles são dignos de crédito, todo o crédito. Leiam comigo a forma sublime de Lucas, um médico, ver as coisas sagradas. Ele diz assim: tendo muitos empreendido uma narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. São Lucas é rigoroso, é meticuloso, é exigente. O único objetivo de São Lucas é o de ser como que um fotógrafo, um pintor que pinta o retrato exato de Jesus. E isto à luz de factos reais, bem reais, acontecimentos históricos, insuspeitáveis e incontestáveis. De outra forma, ele não os aceitaria. Esta concordância de objetivos entre todos os evangelistas, sem saber, muitas vezes, o que o outro tinha exatamente escrito, traçam a vida de Jesus. Só João parece mais enérgico e, por vezes, até mais contundente. Talvez já naquela altura se levantasse algumas dúvidas. E então ele declara: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, para que também o creiais. E na epístola afirma-se como uma testemunha assumida e escreve estas palavras maravilhosas em 1 de São João, no capítulo 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram e proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificámos dela, e vos anunciámos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos. E isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não toquem em Jesus diante de João, porque então o filho do trovão levanta-se e grita. E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é quê? Verdadeiro. Desta maneira os apóstolos constroem uma obra de história, onde os gestos tão lindos de Jesus sobressaem. Eles não escrevem uma única linha de coisas que eles não tenham presenciado. Não apresentam nenhum episódio do qual eles próprios tivessem alguma dúvida.
Eles não atribuem ao Mestre nenhuma palavra sem estarem plenamente convencidos de que era a sua doutrina. Deixem-me dizer-vos uma coisa muito importante. Eu não quero que fiquem a pensar que os evangelistas eram pessoas perfeitas. Não. Eram homens com alguma rudez, bem diferentes daquilo em que se tornaram depois da ressurreição. Até aí eram homens bruscos e às vezes até pouco amáveis com as pessoas. Mas é a ressurreição, é a descida do Espírito Santo que os vai transformar, que os levará ao novo nascimento, a nascer de novo, a serem realmente novas criaturas. Especialmente Mateus, Marcos e João evidenciam os sentimentos dos apóstolos como homens que ainda não tinham entrado na realidade da paz para viver, da vida que repousa em Cristo. Vemo-los terem as atitudes que tinham os judeus ambiciosos, que esperavam o filho de Davi como monarca absoluto, vencedor sobre os romanos, que naquela época dominavam o Estado judaico. Depois da ressurreição, eles juntam-se, cheios de medo, numa velha casa, e de repente aparece-lhes aquele que há 3 dias tinha sido morto. Eles ainda tinham medo. E diz assim: chegada depois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. E disse-lhes: paz seja convosco. São João capítulo 20, versículo 19. Tudo muda. A realidade era bem contrária ao que eles tinham sonhado. Perceberam que no lugar do reino da vontade própria, dos jogos de poder, eram desafiados a uma dimensão espiritual. No lugar da terra, era um reino celeste. No lugar de um Salvador de Israel, era o Salvador universal para todos os pecadores.